Fala, comandantes. Vamos dar início a mais um PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Erika Carla Eu sou Fábio Calazans. e hoje a gente vai falar de um tema decisivo. Seria decisivo ou não? Definir como. Introduz aí. Olha, é um dos temas mais importantes, né, para que você tenha uma empresa funcional. Tá, mas aí ele vai definir como a sua empresa está no momento atual ou Não, não. eles são indicadores, né? Entendi. São indicadores ali de que a sua empresa é uma empresa funcional, ou seja, de que a sua empresa está funcionando perfeitamente, né? Está girando ali com todas as engrenagens funcionando ou não. Se você não Entendi. tiver nenhum desses indicadores, digamos assim, se você estiver falho em algum desses pontos, é a oportunidade de você Melhorar. melhorar. Já vou logo adiantar que são 10 para fazer a pergunta, né? São 10 indicadores aí que você vai falar, mas a empresa tem que estar em quantos aí? Para estar uma empresa funcional. Na escola, na escola quando você estudava, você geralmente a prova era de 0 a 10, né? Isso. Quando você tirava abaixo de 6, o que é que acontecia? Reprovado. Reprovada. Acima de 6, Já estava na digamos aí média, né? um 8. Você é um aluno razoável. Isso. Um 10, você é o aluno Top, né? top, né? Isso. Então é isso que a gente espera. Se o comandante aí estiver com a nota abaixo de 5 indicadores, de 6, né? Abaixo de 6 Sim. indicadores, ele está precisando melhorar muita coisa. E se ele tiver com a nota 8, ele é aí razoável, mas ainda precisa melhorar. Se ele tiver com nota 10, ele é Comandante da sua empresa, perfeito da sua empresa e da sua vida, da né? sua vida. Certo, então vou lá dizer, né? O tema acho que já deu uma introdução bacana. Hoje a gente vai falar sobre os 10. Eu acho que na verdade já ficou até subentendido esse tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre os 10 indicadores de uma empresa que funciona, né? E aí o Fábio vai estar listando aí quais são esses indicadores e anotem o que ele disse, né? Fique aí anotando esse aqui eu sou, esse não. E aí no fim Sabe, você vai ter a sua média, sabe o né? que eu recomendo? Sim, Você que está nos vendo pelo YouTube, pega aí um papel e caneta, né? E escreve de 0 a 10. E aí vai botando o okzinho. Não, nesse item eu tô show, então coloca um ok. Se no item, próximo item você não está bem, coloca ali um X, vocês tá? perceberam que tivemos praticamente quase a mesma ideia, né? E no final ali você vai ver, né, qual a sua Isso. pontuação. Muita gente ouve a gente, Érica, dirigindo, né? Então o cara dirigindo não vai pegar um papel e caneta. Pede para quem tiver do seu lado fazer isso. Tem muita gente que ouve a gente na academia, Treinando isso. correndo, É show de bola. fazendo Ouvir aquela podcast caminhada treinando, matinal, né? né? Então, caso você não tenha como anotar, tenta memorizar, tá, os tópicos e ver aí a nota que você vai tirar, tá bom? Posso começar? Vamos lá. Deixa eu tomar um Show. cafezinho aqui que é de lei. Essa mão vai atrapalhar. Hoje, se vocês perceberem, estamos de lugares trocados, né? Para quem está nos Pois é, vendo. para dar um dinamismo É... diferente aí, né? E aí eu senti que você tem mais um lado da mão, né? Já foi com a xícara. Então você percebe que eu estou tendo dificuldade aqui Sim, se adaptar, nessa sim. nova posição, né? Ou seja, semana que vem eu quero meu lugar de volta, viu, diretor? Quero nem saber. Ai, ai. Então vamos lá, pessoal. Primeiro indicador de que a sua empresa é uma empresa funcional. Eu vou pedir para o diretor, no final, lá em todas as plataformas, listar todos esses 10 indicadores, tá?
no YouTube, no Spotify, enfim. O nosso primeiro indicador para que você realmente, né, tenha uma empresa funcional é o fato de você contratar pessoas desalinhadas com a sua cultura, com a cultura, com os valores da sua empresa. Então, não contratar, né, pessoas desalinhadas com a cultura da sua empresa seria aí o principal indicador de que a sua empresa é funcional. Se tem alguém aí na sua empresa que não está alinhado com os seus valores, que não está alinhado com a visão e com a missão da empresa, né? Se o cara tem um comportamento que a cultura da sua empresa não permite, se o cara não vive os valores da empresa, ao menos dentro da empresa, eu não quero saber da vida do meu colaborador fora da empresa, não, tá? Fora da empresa, claro, que tudo que ele faz fora da empresa também influencia ele dentro da empresa. Mas, Eu digamos, acho completamente errado, Fábio, as pessoas que dizem, ah, tá com problema fora, resolva fora. Aqui dentro você é um, lá fora você é outro. Eu acho muito difícil você moldar o seu comportamento a esse ponto, né? Você sempre traz coisas, porque somos humanos, temos sentimentos, emoções. Então é muito complicado, né? Esse tipo de relação de passou daquela porta, você é um, dessa porta para cá, você é outro. Eu acredito que a gente é o que somos, né? E em alguns momentos a gente realmente precisa nos moldar a situações, a comportamentos, mas assim, dentro da empresa mesmo, você passa praticamente quase o seu dia inteiro dentro da empresa. Como é que você vai ser totalmente moldado? não tem como você não trazer os problemas de casa para a empresa. Você sabia disso? Sim, Você não é dois, né? Você é apenas uma pessoa. O que deve se acontecer é que você não pode deixar que os problemas de casa, os seus problemas pessoais venham interferir de tal forma que você perca produtividade, que você não se concentre nas suas tarefas, que você faça o seu trabalho de forma errada, né? Enfim, mas que você traz, né? Se você sim. estiver com um problema, você vai trazer para a empresa sim. Você tem apenas que saber lidar com esse problema dentro da empresa e lidar com esse problema na vida lá fora da empresa, certo? Então, assim, cara, muitas vezes para o comandante é irrelevante o que o cara faz lá fora, claro, se ele não fizer nenhuma merda muito grande, né? Mas dentro da empresa ele tem que viver os valores da empresa. Ele tem que comprar a cultura. Eu também quero um cafezinho, viu, diretor? Ele também tem que comprar a cultura da empresa, tem que viver essa cultura, É tá? porque eu deixei meu café esfriar, né? Aí café frio, você sabe, é uma coisa que não Realmente. desce. Então, assim, ele tem que realmente viver essa cultura dentro da empresa. E cultura organizacional, eu já bati, né? A gente bate muito nessa tecla, até porque a gente pega muito pesado aqui na PEF em cultura, liderança e gestão. Então, é uma das coisas que a gente faz mais questão de tocar, de falar, porque é um divisor de águas, né? Como diz Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, cuide primeiro da cultura da sua empresa e faça com que os teus colaboradores também comprem essa cultura, também estejam de acordo, estejam alinhados com a cultura do seu negócio, tá certo? Então, esse é o primeiro indicador. Será que as pessoas que estão dentro da sua empresa estão alinhadas com a cultura organizacional do seu negócio, certo? Segundo indicador, qual seria? Você precisa estabelecer as regras. A galera tá me vendo olhar aqui para baixo, é a minha cola, né? Quem tem a pauta tem o. Poder. Então, assim, Último podcast, viu? Foi o último, não foi? foi o último podcast que a gente falou sobre isso, né? Sim, sim. Você vai precisar estabelecer as regras
que todos devem seguir, certo? É um outro indicador. Na sua empresa, as regras que todo mundo precisa seguir estão pré-estabelecidas. Obrigado, diretor. As regras que todos precisam seguir estão pré-estabelecidas, né? Tem um documento aí na sua empresa dizendo, né, quais são as regras, né, que todos devem seguir, quais são os comportamentos tolerados, quais são os comportamentos não tolerados dentro da tua empresa. Se não tiver, você tem que criar. Esse é mais um indicador. Muitas vezes você está em uma empresa, mas você nem sabe quais são as regras. Ninguém nunca chegou para você e falou: olha, aqui nessa empresa nós não toleramos tal tipo de comportamento. Aqui nessa empresa, sei lá, não tem um processo estabelecido. Então, assim, é preciso que você estabeleça as regras do jogo dentro do seu negócio. E existe uma ferramenta para isso. A ferramenta é chamada, você lembra? Ferramenta para ditar as regras do jogo. Você me pegou. Código de cultura, tá? Então, é no código de cultura que você vai falar quais as regras do jogo, quais as regras que a tua empresa obtém ali, certo? Então, o que é que acontece? Se você não tem um código de cultura na sua empresa, você vai precisar sentar e criar esse código de cultura. Se quiser mais informações sobre isso, entre em contato com a gente por qualquer um dos nossos canais que a gente vai passar para você mais informações. Lembrando, como eu falei aqui de canais, já vou pedir para quem estiver assistindo aí no YouTube, deixa o teu joinha, né? Isso vai Isso mesmo. nos motivar a criar mais conteúdos aqui para vocês. Além do mais, os algoritmos do YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com quem acha, né, esse vídeo, esse áudio, quem estiver ouvindo nas plataformas de podcast. Inclusive as plataformas de podcast hoje, né, ao menos o Spotify, já com vídeo, né? Sim. Os nossos vídeos estão subindo vídeo da gente lá? Ainda não. Ainda não, mas em breve, né? Sim. Então, assim, compartilha esse conteúdo com quem você acha que vai importar. Deixe seu comentário, sugestões de temas para a gente debater em lives, tá certo? Esse podcast é para isso mesmo, é para ser mais participativo, é para que vocês participem aí com a gente. Repetindo, primeiro o indicador, você precisa contratar pessoas alinhadas com a sua empresa. Então, na sua empresa tem pessoas alinhadas com a cultura da sua empresa? Segundo indicador, você estabelece regras claras de como as coisas acontecem dentro da sua empresa, certo? Então vai anotando aí, tá, pessoal? Se tem regras claras, ok, né? Se não tiver, um xizinho. Terceiro indicador. Vamos para o terceiro? Terceiro indicador. Você, aí na sua empresa, comandante, você investe em conhecimento. Você investe em treinamento para a sua equipe. Quando foi a última vez que você levou um treinamento para a sua equipe, para a sua empresa? Quando foi a última vez que você fez um treinamento? Quando foi a última vez que você parou ali uma semana, 2 dias, um dia que seja, para treinar algumas de suas habilidades? Seja ela liderança, né, a parte de delegação, a parte de finanças, enfim, atualidades. Você precisa estar sempre aprendendo, né? Nós precisamos aprender sempre, todos os dias, um pouquinho mais. E esse é um dos principais atributos de um comandante, né? Todas as vezes que você sai da sua empresa, vai buscar conhecimento fora, através de um curso, de um treinamento, de uma consultoria, e traz isso para implementar na sua empresa, você está ocupando sim o papel estratégico do seu negócio. Você está sendo um comandante
de fato. Muitas vezes, Fábio, eles nem não é preciso nem pagar, né? Por esse tipo de treinamento. Muitos fornecedores aí já basta você tipo correr, procurar ter mais informações e aí você já consegue treinamentos e com certeza vai ser muito proveitoso para a equipe. Sim, sim. Inclusive, para quem não sabe, eu sou proprietário de uma farmácia, né? E eu conversando com o gerente esses dias, ele até falou, não, Fábio, alguns dos nossos distribuidores faz esses tipos de treinamento, você não precisa nem pagar. Então, cara, muitas vezes você não vai nem molhar a mão, você não vai nem tirar dinheiro do bolso, é só você correr atrás, se esforçar, né, e ter essa consciência de que é importante sim trazer treinamentos, trazer conhecimento para a tua empresa. Lembra, existem vários tipos de cultura organizacional e a que mais deu certo, a que mais dá certo é a cultura voltada para resultados, ou seja, aquela empresa que é focada em bater metas, e a cultura que é voltada para o conhecimento, para o desenvolvimento de sua equipe. Então, comandante, você investe em conhecimento, tanto para você quanto para sua equipe. Esse é mais um dos indicadores. Se sim, coloca um ok. Se não, coloca um xizinho. Beleza? Érica Carla, posso seguir aqui nos meus 10 indicadores. Tá parecendo 10 mandamentos, né? É, eu senti mesmo agora. Então vamos lá. Um outro indicador que vai servir aí também como, digamos que, uma dica, né? É o seguinte, comandante, você mantém sempre a sua estrutura enxuta. Como assim, Fábio? Cara, sempre dá para você enxugar despesas, enxugar custos na sua empresa. Sempre, sempre, sempre. Eu digo sempre, Érica, que despesas é igual unha, né? Você tem que cortar toda semana, senão ela cresce. E chega um momento que você pode até perder o controle, tá bom? Então, mantenha sempre os custos enxutos, mantenha sempre a estrutura da sua empresa enxuta, tá? O nosso quarto indicador é: você mantém a estrutura da sua empresa enxuta, sim ou não, tá? Então, cara, será que a quantidade de colaboradores que você tem hoje é suficiente, né? É de menos ou é de mais? Você já parou para fazer essa pergunta, tá? Será que teu estoque é suficiente, é de menos ou é de mais? Então, para e faz esse tipo de reflexão, tá? O teu Até o espaço, gasto com coisas fúteis, né, Fábio? Eu acho que isso. entraria. Sim, sim. Então, sei lá, primeira coisa, para você saber se você está tendo gasto com coisas fúteis, você precisa anotar tudo que você gasta. Se você tem aí um fluxo de caixa alinhado, dá uma olhada no teu fluxo de caixa. Cara, o que é que eu posso cortar? Né? O que é que está sendo fútil aqui? O que é que, se eu cortasse, não me faria diferença na minha empresa, tá? E sim, a diferença ia ser positiva porque iria sobrar mais dinheiro no meu bolso, né? Então, assim, infinitas coisas você pode fazer para manter a sua estrutura sempre, sempre mais enxuta. E quando eu falo enxuta, Érica, muitos comandantes vão pensar que é para cortar custo a todo, para cortar gastos a todo custo. E não é bem assim, porque a sua empresa também precisa funcionar. Existem despesas inteligentes, corte de despesas inteligentes, né? Ou melhor, existem economias inteligentes e economias burras. Existe tipo de economia que você vai fazer na sua empresa que vai afetar muito a sua empresa negativamente. Que você poderia não você poderia manter ali aquela despesa, mas aquilo ia gerar uma receita, ia gerar muito, muito mais benefício ali para a sua empresa. Então, quando eu falo em manter a sua estrutura enxuta, é para manter com o mínimo necessário e não o mínimo do mínimo e que vai prejudicar ali o funcionamento
perfeito da sua empresa. Mas o fato é, tem alguma coisa aí, comandante, na sua empresa que você pode cortar que não faria diferença nenhuma, certo? Este foi aí o nosso quarto indicador. Vamos aqui então para o nosso quinto indicador. Comandante, você espera a crise acontecer para tomar alguma atitude ou você se blinda antes? Certo? Vou repetir. Quem já passou por crises, e eu já passei por algumas, né? Já senti na pele como é passar por uma crise. Então, e me arrependi muito de não ter me preparado antes. O próximo indicador é você se prepara, né, se blinda antes para as crises ou você espera a crise, você espera o tempo ruim acontecer para depois você se preparar, tá certo? Então é isso. O conselho que serve como um conselho também é, cara, a crise ela sempre vai acontecer, Mas sempre vai ter uma crise. você fala, Fábio, de uma crise é, inesperada, como, por exemplo, no período de pandemia, né? Que é uma crise bem recente e bem, acredito que universal. No período de pandemia, a gente teve ali um momento de portas fechadas e tal, e era uma coisa tipo assim que ninguém esperava um dia isso acontecer. Ou uma crise, tipo, aquelas crises de mês mesmo. A gente sabe que o período de janeiro, fevereiro, para alguns setores, eles são mais fracos do que para outros. Então, o empresário ele teria que estar preparado para esse período, ou seria as duas crises de forma É, geral? Veja só, esse Não segundo entendi exemplo bem. seu não seria uma crise, porque se o Sim, cara já sabe que janeiro e fevereiro é parado, ele teria que se preparar antes. Então, meio que é questão de sazonalidade, né? sim. E eu digo sempre, para o empresário que está preparado, não existe crise inesperada. Por exemplo, a pandemia para muita gente foi uma rasteira, certo? Mas o cara que é preparado, a crise nunca vai pegar ele de surpresa, certo? Na pandemia, muita gente sofreu, muita gente fechou as portas e outras pessoas se fortaleceram, tá? Então, independente de qualquer coisa, o empresário ele tem que ter em mente que as crises, elas sempre vão acontecer. Então, sempre vai ter um problema na economia, sempre vai ter uma guerra, né, no mundo, sempre vai ter quedas de venda, enfim, as crises, elas sempre vão acontecer. Então, você precisa estar preparado. E eu digo sempre, existe um método, né? Existe um método, não, desculpe, um antídoto contra a crise nas empresas. Você aí, comandante, você sabe qual é esse antídoto contra as crises? Érica, você sabe qual é o antídoto contra as crises na empresa? Tem um antídotozinho que, se todos os empresários tivessem, estariam muito mais preparados para as crises que acontecem. Porque elas vão acontecer. Acho que caixa. Perfeito, perfeito. Então, o caixa é o antídoto para a crise, certo? Imagina na pandemia. As lojas, muitas lojas precisaram ficar fechadas por durante um bom tempo. As empresas que tinham caixa conseguiu sobreviver. As empresas que viviam assando e comendo, elas não suportaram nem 2, 3 meses. Agora, as empresas que tinham caixas, elas sobreviveram e voltaram mais fortes. Voltaram e ficaram mais fortes, aliás. Por quê? Quando elas voltaram, tinham muito menos concorrentes, porque os despreparados ficaram para trás. Então, consequentemente, a concorrência diminuiu e elas venderam muito mais. Então, assim, se você se preparar, você nunca será
pego por uma crise. E é lembrar sempre que as crises vão acontecer, tá? Isso é indiscutível. Beleza? Ah, Perfeito. e uma dica. Sempre em crises, pessoal, foque no que você tem controle, tá? Dê 100% de você nas coisas que você tem controle. E as coisas que você não tem controle, dê menos valor. Por exemplo, veio a crise da pandemia. Beleza. As empresas foram obrigadas a fechar, né? Não se sabia quando ia abrir. Então, sobre essas coisas externas, a gente não tem controle. Mas sobre o que você tem controle, você tem que ser 100%. Por exemplo, a minha loja precisou fechar. Foi. Eu preciso reduzir custos. Sobre isso eu tenho controle. Para passar esse período aí fechado e quando puder abrir, eu vou precisar enxugar ao máximo. Então, qual é a minha estratégia para enxugar custos? Tanto da empresa quanto pessoal. Porque se eu tiro um Prolabore e a minha empresa está fechada, a minha empresa não vai poder me pagar um Prolabore. Então, veja só, é, é, além de você ter um caixa para a empresa, você teria que ter um caixa seu também, que você veio construindo com o Prolabore que a sua empresa foi lhe pagando. Então, assim, é conseguir sempre se antecipar, né, aos problemas, tá certo? E focar no que você tem controle. No que você não tem controle, fazer o quê? Já diz a frase que o que não tem remédio, remediado está, tá bom? Então, é isso, certo? O nosso quinto indicador foi: você espera que o pior acontece ou você se blinda antes, né? Para reduzir aí os impactos, né, das crises. Beleza? Se sim, ok. Se não, um xizinho. E aí, comandantes, como é? Chegamos aí Ao quinto, ao né? quinto indicador. Como é que você está Tá se indo. saindo aí, tá? Deixa eu tomar uma aguazinha aqui. Ô, diretor, pega aí mais água, por favor. Vamos para o sexto. Vamos sim. Antes de ir para o sexto indicador, eu gostaria de passar uma mensagem, uma informação, né, muito importante para quem está nos ouvindo aqui, agora, é que hoje está rolando, vai rolar daqui a pouco. Na verdade, estamos gravando, né? Precisa. Eita! Estamos gravando esse podcast na quinta, né? Isso. Porque amanhã vai estar rolando Então, a por isso, oficina, né? hoje, né, vocês estão Hoje. nos ouvindo na É, sexta-feira. Então, hoje está rolando isso. uma oficina de planejamento estratégico. E a oficina mesmo, tá? Vocês vão colocar a mão na massa e vão sair desse evento com o planejamento estratégico da sua empresa nas mãos. Beleza? Então, se você não se inscreveu ainda dá tempo, certo? Por quê? Porque eu posso mandar essa aula gravada para você, né? E vai Essa primeira ser aula que você sexta e perdeu, sábado, né? certo? Hoje e amanhã. Isso. Então você pode assistir ainda amanhã a segunda parte e se antecipar e assistir também a primeira parte da oficina de planejamento estratégico. Detalhe, pessoal, totalmente online, ou seja, você assiste de qualquer dispositivo, basta ter internet e em qualquer lugar que você quiser e totalmente gratuito. Então muita gente diz que de grátis, até injeção na testa, né? Então não perca, tá bom? Vai ser muito, Eu muito acho bom. que tu sairia fugindo de injeção. Eu tenho medo danado de Ah! injeção. Só tomo em último caso. Então, pessoal, é isso, tá? Oficina de planejamento estratégico. Ah, não vai dar para participar nessa. Já entre em contato com a gente, já entre em contato com a nossa equipe para você ficar por dentro de quando será o nosso próximo evento, a nossa próxima oficina, né? E
já ficar por dentro aí de todo o nosso calendário de treinamentos, inclusive, tá? Temos treinamentos tanto para os colaboradores, né, quanto para os comandantes. Beleza? Podemos ir? Mensagem passada, Mensagem passada. podemos ir então aí para o nosso Sim. sexto indicador, tá certo? E o nosso sexto indicador, ele está muito relacionado às vendas, Érica. Eu digo sempre que o setor mais importante de qualquer empresa é qual? É as vendas, né? Porque sem as vendas não existe nenhum outro setor. Sem as vendas não existe o setor de gestão financeira, sem as vendas não vai existir setor de marketing, enfim, tudo é vendas. Qualquer empresa, se não vender, ela vai quebrar. Coca-Cola, se não vender, quebra. Nike, se não vender, quebra. A Globo, se não vender, quebra. Enfim, pense aí, qualquer empresa. Apple, né? Microsoft, enfim, qualquer empresa, se não vender, quebra. Por isso que o setor mais importante de qualquer empresa é o setor de vendas. Tenha um olhar diferenciado para o setor de vendas, tá? E aí, o nosso sexto indicador é o seguinte: se você tem uma empresa que funciona, você não vai focar em vender mais. Você vai focar em vender mais e melhor. Como assim, Fábio? Certo. Vender mais é importante? É muito importante, certo? Agora, vender mais e melhor é mais importante ainda. Érica, quando você. É muito comum, sabe? Você vê uma empresa pequena e aí ela começa a se destacar, ela começa a vender muito. Enquanto ela está vendendo ali de forma razoável, estava ok. Atendimento, entrega, produto, tudo maravilhoso. Quando essa empresa começa a vender mais, o que é que acontece com ela? Ela cresce, tá? E aí, quando essa empresa começa a crescer e começa a vender cada vez mais, a primeira reclamação é: perdeu a qualidade. Então, quando eu digo vender mais e vender melhor, cara, vender mais é bom, mas você precisa vender mais e não perder a tua essência, não perder a tua qualidade, certo? É a tua capacidade de crescer com a mesma qualidade, com a mesma atenção, com a mesma dedicação, com o mesmo cuidado, sabe, no teu produto, no teu serviço que você tinha quando você era pequeno, que você tinha quando você começou. Então, a maioria das empresas não crescem mais ou não crescem ou até quebram quando crescem por causa disso, porque perdem a sua essência, tá? Quando os comandantes me perguntam, Fábio, como é que eu faço para me diferenciar? Eu sou uma empresa pequena, sei lá, eu tenho um pequeno supermercado. Pequeno supermercado, digamos um supermercado ali de porte razoável, né? É, O como é, pessoal chama muito de mercearia, né? Quando é mas pequeno. não chega a ser uma mercearia, tá? É um mercado, digamos assim. Como é que eu faço para me diferenciar dos atacadões, né? Dos grandes atacadões? E uma das coisas que eu sempre falo é, cara, por você ser pequeno, você tem mais proximidade do cliente. Você entende melhor as dores do seu cliente, você conhece melhor o seu cliente, você é mais próximo do seu cliente. Uma das principais dificuldades das grandes empresas, né, das mega empresas, é que elas perdem essa intimidade com o cliente. Elas não olham para a ponta, elas não olham, não cuidam de quem está comprando ali. Porque tem tanta coisa envolvida, tanta coisa para tomar de conta, que essa parte ali muitas vezes é esquecido e até mesmo pela logística, pelo tipo de negócio, não dá para você ter essa proximidade. Coisa que o pequeno tem, certo? Então a principal coisa é, cara,
olha essas brechas que as grandes deixam e você vai tentar preencher essas lacunas. Se você conseguir fazer isso, você nunca vai perder para esses grandes. Você sempre vai ter clientes na sua porta, tá? Tá, mas veja só, esse conselho que eu dou, quando o cara começa a aplicar, dá muito certo. Só que quando ele começa a aplicar bem, o que é que acontece? Ele começa a crescer. E qual é a consequência desse crescimento? Perder essa intimidade com o cliente, perder essa proximidade com o consumidor final. E aí, cara, parece até uma praga, mas quem conseguir crescer com essa mesma proximidade, com esse mesmo cuidado, com esse mesmo, sabe, afago com os clientes, né? Com com a pessoa que está ali comprando, pode ter certeza que vai ter um sucesso tremendo. É fácil? Não. Se fosse, todo mundo fazia. É possível? É. Certo? É possível. Beleza? Então, comandante, sexto indicador. Você se preocupa em vender mais ou você se preocupa. Agora, seja honesto com você mesmo, né? Ou você se preocupa em vender mais e melhor. Certo? Então, responde aí na tua relação, tá? Vamos então, entendido? Perfeito. O nosso sexto tópico, né? Vamos então aí para o nosso sétimo tópico. O nosso sétimo tópico é o seguinte, ele está muito relacionado à execução, né? O poder de execução. Comandante, como está o seu poder de execução? Você executa o que você planejou, né? E a gente fala muito sobre planejar, a gente fala muito sobre planejamento estratégico. Não adianta nada você só planejar. Você vai precisar planejar e ter a capacidade de colocar esse plano em ação e ter a capacidade em executar, tá bom? Então é isso, comandante. Qual é a tua capacidade de executar o que você planejou? Cara, e por incrível que pareça, Érica, até para isso tem uma metodologia, não entendi por que você está rindo. Então, até para isso tem uma metodologia, até para isso existem ferramentas, até você, para você ir para ação, né? Inclusive, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Essa é a parte da execução. Existe uma ferramenta chamada 5W2H, inclusive no quadro Momento Empreendedor eu falei sobre essa ferramenta. Então, é uma ferramenta justamente disso, uma ferramenta de plano de ação. Essa ferramenta vai lhe ajudar a executar o que você planejou. E o incrível dessa ferramenta é que não serve só para a empresa, tá? Serve também para objetivos ou coisas que você planejou para sua vida. Você também pode usar essa ferramenta. Se você não conhece essa ferramenta, dá uma pesquisada sobre ela ou entre em contato com a gente que a gente dá um jeito de enviar essa ferramenta para você. A ferramenta chama-se 5W2H. Não vai dar para me falar sobre ela aqui porque claro, o objetivo do podcast é outro, tá? Então, vamos lá. Sétimo indicador, você executa o que você planeja, né? Então, se sim, ok. Se não, coloca um xizinho aí. Vamos aqui para o último, né? Vamos aqui para o nosso oitavo indicador, que está muito relacionado a indicadores. Todas as vezes que você começa a executar um projeto, né, que você planejou, começou a executar, você vai precisar de uma coisa chamada indicadores. Você vai precisar acompanhar esses indicadores. E aí, comandante, o nosso oitavo indicador é:
Você acompanha indicadores na sua empresa? Sim ou não? Cara, mais importante do que você planejar, mais importante do que você executar é você acompanhar se o que você está executando está dando certo. E você não consegue acompanhar se você não tiver informações, tá? Então, tudo que você estiver fazendo, você precisa anotar de forma periódica para que depois você sente e faça as análises, né, do que você está desenvolvendo. Isso se chama acompanhar aí os indicadores, certo? Por exemplo, digamos que você aí na sua empresa determinou uma meta para aumentar faturamento, certo? E aí você bolou ali um projeto, né? Planejou tudo certinho para que você saia, sei lá, de 200k de faturamento para 400k de faturamento mensal. Você precisa, durante esse percurso, e digamos que você estabeleceu ali um mês para alcançar isso aí, você precisa, durante esse percurso, colher informações, né? Que essas informações a gente vai chamar de indicadores e você precisa sentar para acompanhar e analisar esses indicadores. Óbvio, sentar ali em períodos menores do que o prazo que você estabeleceu. Estabeleceu um mês, senta a cada uma semana para ver o quão longe, o quão próximo você está aí das suas metas, beleza? Então, comandantes, acompanhe sempre indicadores. Tenha indicadores para que você possa acompanhar, beleza? Entendido? Entendido. Posso ir para o nono? Positivo. Antes de ir para o nono, eu vou aqui fazer uma revisão zona de todos, tá? Dos primeiros 8 indicadores aí. O primeiro Eu acho. foi. Ah, Ou deixa para fazer a revisão no último? eu acho Show. que seria. Tá tão próximo do último, né? É, porque depois senão você vai precisar fazer novamente para assinalar os 10, né? Beleza. Então, nosso nono indicador é. Posso falar? Deu, Senti deu, aí a pescada, deu para deu um perceber. branco, deu um Se branco. foi, Foi. entendi. Eu lembrei agora de um cara que sempre dá branco quando tá falando. Depois do podcast eu lhe falo. É, comandante, você protege a sua margem de lucro, tá? Então o nosso nono indicador é uma empresa que funciona, ela protege a sua margem de lucro. O que é margem de lucro, comandante? Cara, depois de que você está fazendo ali a precificação do seu produto ou do seu serviço, depois que você tira, que você levou em consideração, obviamente, para fazer a precificação, se você faz da forma correta, todas as despesas variáveis, né? E todas as despesas fixas, você vai ter ali a sua margem de lucro, tá? Então, o que acontece? Tem um vilão da margem de lucro nas empresas que se chama desconto, né? Ou desconto ou quando você faz a precificação de forma incorreta. Então, deu desconto demais, você ferra com a sua margem de lucro. Não fez a precificação correta do produto ou do serviço, você pode, desculpem a palavra, com a sua margem de lucro. Você precisa respeitar a sua margem de lucro. Cara, qual é a margem de lucro interessante para você, confortável para a sua empresa? Estabeleça isso e seja fiel a essa margem de lucro. Quer dar desconto? Já leve a tua margem de lucro em consideração. A minha margem de lucro é 40%, é esse valor que é confortável para mim trabalhar na minha empresa, beleza. Mas você está em um nicho que muita gente pede desconto, cara, em vez de precificar com 40, precifica com 50. E aí dá 10% de desconto porque cai na tua margem de lucro, entendeu? Então, a tua margem de lucro, ela precisa ser sagrada. Proteja a todo custo a sua margem de lucro, beleza? Muita empresa quebra porque vive, né, numa concorrência louca, querer vender a todo custo. E aí
cada vez mais exprimindo ali a sua margem de lucro, acaba se dando mal. Beleza? Beleza. Então, esse nono tópico aí é muito importante. Ele trata aí de gestão financeira, né? E aí, comandante, né? Você protege a sua margem de lucro? Se sim, ok. Se não, coloca um xizinho aí, tá? E o nosso último tópico para a gente finalizar, certo? O podcast de hoje é um dos tópicos mais importantes de tudo que a gente já falou hoje aqui, tá? Se você não tem esse indicador aí na sua empresa, certo? Se você ainda não estabeleceu esse tópico que eu vou falar agora, cara, você precisa fazer isso urgentemente. Beleza? Eu não sei se eu falei agora. Sem mais delongas, o nosso 10º indicador é: a sua empresa tem batido as metas da empresa, certo? Cara, as metas da sua empresa precisam ser batidas, certo? Tem muitas empresas, Érica, que é estabelecido metas, não se faz nada para bater essas metas e no final do mês está todo mundo alegre, tá? Então, cara, se você tem uma empresa dessa, muito provavelmente não falta muito para ela quebrar, tá bom? As metas precisam ser estabelecidas, então todos os setores da sua empresa precisam ter metas. É até difícil, às vezes, estabelecer meta para todos os setores, tá? A depender aí do segmento da tua empresa. Mas é possível se estabelecer meta para todos os setores. Então estabelece metas, bonifica a tua equipe todas as vezes que a tua equipe bater e ultrapassar a meta, direciona a cultura da tua empresa para bater as metas. Lembra que eu disse, cultura, ela tem que ser voltada a resultado e a aprendizagem. Então, quando eu falo cultura voltada a resultado, eu estou falando de cultura focada em bater metas. Empresa que não bate meta é empresa fraca. A equipe que não bate meta é uma equipe fraca. Repetindo, comandante, na sua empresa, as pessoas batem as metas, a sua empresa ela tem batido as metas constantemente todos os meses, certo? Então, esse é o nosso 10º indicador. Você precisa, né, estabelecer essa cultura de bater metas e comemorar as metas e bonificar as pessoas que dão sangue aí para que essas metas elas sejam atingidas. Certo? Perfeito. Vou fazer agora uma Agora o revisão, resumão, um né? resumão dos 10 indicadores de uma empresa que funciona. Primeiro indicador, se a sua empresa funciona, ela não contrata quem não está alinhado com a cultura do seu negócio, com os princípios, com os valores, com a missão, com a visão da tua empresa. Segundo indicador, uma empresa que funciona, ela estabelece regras claras, né? Que todos dentro da empresa devem seguir. Terceiro indicador, a empresa que funciona, ela investe em conhecimento, ela investe em treinamento, não só para os colaboradores, mas também para os comandantes, para os líderes. Quarto, uma empresa que funciona, ela mantém a estrutura enxuta. Você não precisa funcionar com exageros, com mais do que você necessita ali para funcionar. Da mesma forma, você não pode funcionar com menos. Entenda o funcionamento da sua empresa e deixe a sua empresa com a estrutura enxuta. Quinto indicador, uma empresa que funciona, ela não espera a crise para reduzir custos, ela não espera que o pior aconteça para se blindar. Uma empresa que funciona, ela é uma empresa preparada, é uma empresa que tem o antídoto contra a crise, que é um caixa robusto. Sexto indicador, uma empresa que funciona, ela não foca apenas em vender mais. Uma empresa que funciona, ela foca em vender mais e vender melhor. É crescer
mantendo a mesma qualidade, o mesmo cuidado, as mesmas características de quando você começou. Sétimo indicador, uma empresa que funciona, ela executa o que planeja. E para executar o que planeja, nós vimos que existem ferramentas. E eu citei a ferramenta 5W2Hs. Oitavo indicador, não vou cansar, tá? Oitavo indicador de uma empresa que funciona. Ela acompanha os indicadores, né? Ela recolhe ali informações e periodicamente ela acompanha esses indicadores, porque se você não acompanhar, não tem como você fazer ações para mudar o trajeto para chegar no teu objetivo, porque muitas vezes o que você está acompanhando não o caminho ali que a tua equipe está seguindo para alcançar a meta não é o caminho tão correto ou não é o caminho mais adequado. Nono indicador de uma empresa que funciona. Se a sua empresa funciona, ela protege a todo custo a margem de lucro. Uma empresa que funciona deixa claro que a margem de lucro é uma coisa sagrada. Décimo e último indicador, uma empresa que funciona, ela bate as metas todos os meses. Ufa, falei os 10 indicadores, os 10 mandamentos de uma empresa que funciona, tá? Por que empresa que funciona? Nós somos da PEF, Pequenas Empresas que Funcionam, e nós acreditamos veemente que esses 10 indicadores, eles precisam estar presentes na sua empresa, se você quer que a sua empresa funcione. Agora, comandantes, faz o seguinte para a gente. Escreve aqui nos comentários Qual quantos foi? pontos, Ah, quantos pontos? Sim. quantos pontos você tirou, tá? Se você ficou abaixo da média, abaixo de 6, e olhe que é uma média baixa, tá? 6. Se você ficou ali numa pontuação satisfatória, 8, ou se você é o picas da galáxia, tirou ali 10, certo? Então escreve aqui nos comentários pra gente, beleza? Pessoal, antes de finalizar o nosso PFcast de hoje, eu vou pedir para que Érica, ela mesmo, fale aí qual foi a principal sacada, o principal comando do podcast de hoje para ela. Para mim, o principal mandamento foi o Simblinde das crises. Porque, assim, realmente é uma coisa que você normalmente não está preparado, né? Não, não é uma coisa que faz ali parte da rotina, talvez da empresa, enfim. E aí, esse foi o principal mandamento para mim. Já vou pensar aqui como é que eu faço para me blindar de futuras crises, já que vem, né? As crises acontecem, mesmo que não seja dentro da organização, crises externas mesmo. E aí, para mim, o principal foi esse. Massa, massa. Para mim, o principal foi mantenha a estrutura da sua empresa alinhada, né? Ou enxuta. Porque eu estou vivendo isso, né? Eu estou com empresas que eu preciso, agora mais que nunca, olhar para a estrutura e tentar manter ela mais enxuta possível. Então, vai ser o que mais eu vou fazer nesses últimos dias, é analisar tudo, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado até agora. Muito obrigado por ter aguentado esse chato aqui, né? Fábio Calazans, e aguentado aquela chata Érica Carla. Não me coloque não nessa colocação aí. Já vou ter aguentado aquele chato ali, o diretor Bob Esponja. Já vou pedir. E ele veio de amarelo hoje, não foi? É, mas É todo dia, é? Ah, é a paleta da metamorfose, né? sim, Uma sim. das cores ali da paleta. Beleza. Então já vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu joinha, compartilha esse podcast, compartilha o nosso PFcast com quem você acha que faz sentido. Se você acha que tem um primo, tem um irmão, tem um amigo, tem, enfim,
conhece alguém que esse tipo de conteúdo faz sentido, que vai ajudar, envia, né? Ajuda aí, transborda, né? Ajudando uma outra pessoa. É isso? É isso. Vamos ficando por aqui mais uma vez. Fui!